Vamos ficar de pé para ouvir a leitura do Santo Evangelho. Está registrado no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 13, os versos 22 a 30. E diz assim no Evangelho de hoje: Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus respondeu: esforcem-se por entrar pela porta estreita. Pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater, dizendo: Senhor, abre a porta para nós, ele responderá: não sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas ele dirá a vocês: não sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, vocês todos que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês lançaram fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Porém, de fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Que Deus ilumine nossas mentes e corações ao meditarmos na sua palavra. Sabe, isso é uma parábola que nós já ouvimos. A parábola da porta estreita. E todos nós sabemos que é uma porta estreita. É que para entrar numa porta estreita, é preciso não ir muito carregado. Não se pode muito estar carregado para passar por ela. Portanto, Jesus ensina nesta figura a um certo desapego. Mas existe uma porta. E a questão é esta. E esta é uma porta que conduz à salvação. E a parábola da porta estreita. E continua o texto, porque o texto é maior do que isso. Poderia ser também o da porta fechada, porque também diz que o dono da casa vai fechar a porta. E convida para a conversão. E faz uma advertência. Pode haver um tarde demais. Eu não sei se vocês conhecem a palavra procrastinar. Conhecem? Sabe o que é procrastinar? É adiar, é deixar. Hoje não. Amanhã talvez, quem sabe um dia. Sabe, Jesus, quando fala, Jesus tem todo o poder. Jesus ressuscitado para nós, mostra que venceu a morte. Para Jesus, tudo é ilimitado. Para nós, enquanto cá estamos, as coisas têm limite. E sabe que nós temos uma ideia errônea da vida, porque se por um lado temos certeza da morte, por outro achamos quase que isto não vai acontecer conosco. Isto acontece com os outros. Agora veja, a preocupação da salvação estava presente na vida das pessoas, no tempo de Jesus. Mas penso que ainda hoje também está. Tanto é que eles vão e perguntam a Jesus se são poucos os que se vão salvar. E muitos até vinham perguntar a Jesus pela receita para alcançar a salvação. Jesus trata deste assunto de uma forma muito especial. Mas vocês conhecem a receita para a salvação? Vocês já ouviram falar que receita é esta? E uma das coisas é perguntar o que é salvação. Nós vamos ser salvos do quê? Salvação existe. Porque, sabe, há uma ideia de que provavelmente, ou há quem pense que não existe condenação nem salvação.
De tal forma que o que nós estamos aqui a fazer parece mais passar uma pomada em alguma comichãozinha para ver se fica agradável, mas não há nem condenação, nem salvação. A palavra de Deus não diz isso. Jesus não diz isso. Jesus diz que há uma salvação, porque existe uma condenação. E, portanto, salvação é sempre a salvação de alguma coisa. Salvação que visa um bem-estar, salvação que visa uma vida sem preocupações, salvação que visa uma vida sem sofrimento e morte, e que pressupõe um relacionamento saudável com Deus. E talvez uma das perguntas é saber como é que está a nossa saúde com Deus. Como é que está a nossa saúde espiritual? A porta é estreita, mas é a porta que salva. É de se perguntar o que Jesus tinha em mente diante daquelas pessoas que ali estavam e queriam saber quantos vão se salvar, se são poucos, e como fazer. E é muito curiosa a resposta de Jesus. Sabe que eles perguntam se são muitos ou se são poucos os que se salvam. E Jesus diz: tratem de se salvar. Quer dizer, essa preocupação, se são muitos e são poucos, interessa. Agora, trata de salvar-se. E trata-se de encontrar a porta. E sabe, os textos bíblicos de hoje mostram o que agrada a Deus. Eu não sei se nós temos essa noção. A nossa vida agrada a Deus. Deus está contente com a nossa vida. E talvez a gente pense: eu não mato, não vou, sou boa pessoa, não. Mas e Deus reclamou para o povo de Israel de uma coisa que eles, sendo o povo de Deus e cultuando a Deus, deixaram de fazer uma coisa importantíssima. Eles ofereciam touros, eles ofereciam sacrifícios, eles faziam longas orações. E Deus diz assim: eu não quero nada disso. Eu quero que vocês vivam nesta fé. Que vocês não façam de conta. Que o culto não seja um momento de fazer de conta. Olha como nós somos bonzinhos. Porque aqui dentro é fácil. A questão é saber como é a minha vida com Deus. E por isso Jesus diz: a busca é para entrar pela porta estreita. Mas sabe, a porta estreita estava diante dos olhos deles. E está diante da nossa também. Qual é a porta estreita? Qual é a porta para entrar no reino dos céus? Vocês têm certeza de salvação? Vocês têm certeza que vão ser salvos? Ou que estão salvos? Tem? Vocês têm? Alguém aqui tem certeza da salvação? Olha, alguém se manifestou que sim. Mas alguém tem certeza da salvação? Opa, eu vou fazer o amém. Acabou o culto. Sabe, Jesus diz uma coisa nesse texto que é para ficar guardado. É que Jesus é a porta. É por isso que ela é estreita. Sabe por quê? Porque nós pensamos que temos a chave. Porque as nossas obras, o que nós fazemos deve agradar a Deus, pagar os nossos erros, e Deus deve estar contentíssimo conosco. Quer dizer, nós achamos que a porta somos nós. Nós achamos que é o que nós fazemos que salva. Mas como cristãos, fomos ensinados uma outra coisa. A fé nos diz que somos salvos pelo que Cristo fez por nós. E por isso não há outra porta. A gente apregoar outras coisas. Mas a porta é esta. E por isso Jesus diz que ela é estreita.
Porque nós tentamos aligerar. Nós tentamos pensar, mas eu tenho que fazer. Mas diga uma coisa, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu consigo fazer? E a questão é essa. Quem crê em Cristo será salvo. E aí essa dúvida que paira sobre vós deve ser tirada. Nós podemos ter certeza da salvação. E não é por vaidade, nem por orgulho, nem por pensar muito bem de nós próprios. Nós podemos ter certeza da salvação se nós confiamos que Cristo morreu por nós, pagou o preço e abriu-nos as portas do céu. E aqui está a passagem. Aqui está a nossa passagem para o céu. Esta é a porta. E Jesus disse: eu sou a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Quem entra por mim encontrará pastagem. Vai entrar no reino dos céus. Eu sou o bom pastor e eu abro a porta e os conduzo. Portanto, em Cristo está a solução. A questão é que, quando Cristo diz que a porta é estreita, é porque muita gente dizia ser de Deus, e o povo de Israel dizia ser o povo de Deus, fazia sacrifícios, ia ao templo, mas eram maus, praticavam iniquidade, eram más pessoas para com o próximo, e aquele culto era fingido, e portanto não era verdadeiro. Porque a porta estreita nos faz lembrar de uma outra história. Sabe, houve uma vez 2 homens que foram ao templo orar. Não sei se vocês sabem de que história eu estou falando. 2 homens subiram ao templo para fazer oração. E um deles dizia assim: graças te dou, ó meu Deus, por teres me feito tão bom. Graças te dou porque eu não sou como os outros homens pecadores, adúlteros, ladrões. Graças te dou porque eu não sou como os outros membros lá da igreja que vão ao culto, porque eu dou 10% de tudo que tenho, não falta o culto, estou de joelho e de pé, conheço a liturgia, leio os textos, e eu te agradeço, ó Deus. Muito obrigado. E batia no peito, tal. Que tal essa oração? Essa não entra na porta estreita. Sabe por quê? Ele estava muito carregado. Ele estava muito carregado dele. Ele fez tudo certo, ele não precisava de Salvador. Ele não precisava de nada, ele só exigia que Deus lhe atendesse todas as coisas, porque ele era tão bom, tão bom, tão bom, que ele tinha direito. Mas havia um outro homem a fazer oração ao lado deste. E aquele outro homem não levantava a cabeça. E cabisbaixo dizia: ó Deus, tem pena de mim porque eu sou pecador. Tenho vergonha dos meus pecados. Perdoa-me. E arrependido, confessava. E Jesus diz: esse foi perdoado o pecado, não o outro. Esse tem a porta aberta. A porta estreita é aquela que nos põe no lugar. É aquela que nos ensina a nossa natureza. Mas Jesus diz mais. É que não basta dizer que eu creio em Deus, é preciso viver desta fé. E a questão que Jesus fala da justiça. Sabe que nós vivemos um mundo muito injusto. A justiça é uma coisa tremenda. A justiça humana é terrível. Nós vivemos um mundo de guerras, nós vivemos um mundo de fome, nós vivemos um mundo com muita miséria, muita injustiça. E veja, não é injustiça causada por Deus, é injustiça causada pelo ser humano. E Jesus diz que quem é do reino de Deus não pratica injustiça. Quem pertence a Ele não pode viver a injustiça. E aqui nós quase entramos num outro tema da porta estreita para a questão da justiça. Porque somos justos nós.
está a nossa justiça? A nossa justiça está novamente em Cristo. É que em Cristo Deus cobrou a minha dívida. E é por isso que eu posso me apresentar diante de Deus como seu filho. Porque a justiça foi feita em Cristo. Cristo não morreu pelos bonzinhos, mas Ele morreu e padeceu exatamente pelos nossos erros. E agora sim, essa é a justiça. E a justiça de Deus está no seu amor. A justiça de Deus está no seu perdão. E quem percebe que foi perdoado, quem percebe e recebe amor e perdão de Deus, esse também é mais justo como o próximo. Esse consegue praticar amor, praticar perdão e justiça. Nós temos um problema com o tempo, sabemos estas coisas, ouvimos disto, mas muitas das vezes deixamos Deus pendurado. Sabe o que é deixar Deus pendurado? Sabe o que é deixar alguém pendurado? Sabe? Deixar pendurado ao telefone, deixar pendurado à espera. Às vezes nós fazemos com Deus assim, fica aí à espera. E às vezes deixamos Deus à espera. E é bom lembrar que Deus tem o tempo todo. Mas eu, nesta vida, estou limitado. E, portanto, não convém abusar do tempo da graça. Não convém abusar deste tempo. A salvação é uma questão de obediência e não de aparência. Quando ouvimos a palavra de Deus, também deveríamos, pelo menos, buscar a participação na prática desta palavra. O reino de Deus valoriza a esperança, a perseverança, a humildade e o serviço. A porta estreita é um chamado à decisão. A exclusividade da salvação, não há outra. Não há salvação em nem outro nome dado entre os homens pelo qual seremos salvos, senão Jesus Cristo. Salvação é um desafio. Sabe que a igreja às vezes, talvez por culpa do pastor, ou por culpa nossa, a igreja parece uma coisa assim muito parada, não? Mas a fé é dos maiores desafios que o ser humano tem. Ter fé no mundo em que vivemos como nós. Ter fé quando conhecemos o ser humano como ele é. Ter fé diante de todas as situações existenciais da nossa vida. Agora, qual é a nossa posição diante do reino de Deus como seus filhos? A porta é estreita, e ela é estreita porque ela exige renúncia, desapego, esforço, perseverança. E por isso enfrenta interesses muito fortes. Imagina o que a fé pede e imagina o que a nossa vida pede. Nós temos que trabalhar, nós temos o sustento, nós temos casa para comprar, contas para pagar, estudos a realizar, temos imensos projetos. Como no meio disto, renunciar a alguma coisa, desapegarmos de alguma coisa, como termos tempo e esforçarmos e ter perseverança diante da palavra. A porta estreita é a porta da cruz. E entrar pela porta estreita traz algumas coisas interessantes. Ensina solidariedade. Entrar pela porta estreita ensina a partilha. Entrar pela porta estreita ensina a viver com respeito e amor ao próximo. Entrar pela porta estreita traz bênçãos do alto. E uma pessoa abençoada é aquela que não ganha sempre. Sabe que na história de Jacó,
algo muito interessante. Jacó foi abençoado. E onde Jacó passava, sentia-se a sua bênção. Mas veja, quando ele foge do seu irmão Esaú, ele é assaltado, ele deixa sem nada, ele deixa um farrapo. E ele vai para a casa do seu tio, Labão, e vai viver de favor, onde ele encontra a sua esposa, Raquel. E vai viver de favor. O Labão, seu tio, diz que sim, quando ele pede a Raquel em casamento, mas diz que ele vai trabalhar 7 anos para ganhá-la. E ele trabalha. E quando ele trabalhou 7 anos, ele deu Lia e não a Raquel. E se ele quisesse a Raquel, eram mais 7 anos. Foi algemado. Mas era um abençoado. Como é que funciona isso? Sabe que isso é um bom teste, porque há pessoas que acham que quando se é cristão, imagina, quando se é cristão eu vou comprar um carro e até eu ganho. Quando se é cristão, para na frente do multibanco e o dinheiro até salta para fora. Não. Aí qualquer ateu era de Deus. Não. A questão é que Jacó era um abençoado. E é curioso, o Labão via isto. Porque sabe que o rebanho que Jacó cuidava era saudável e se multiplicava. Jacó encontrou água no deserto. E isso tornou Labão um homem muito rico, porque isso era uma fortuna. Labão, quando algaba Jacó e quer que ele trabalhe mais 7 anos lá, não é só porque ele o enganou, mas ele quer que Jacó continue trabalhando nas terras dele. Porque enquanto Jacó lá estava, era próspero. Mas veja, o próprio Jacó não percebia bem isso. Ele nem sempre sentia esta bênção quando era enganado, quando era perseguido, quando passava dificuldades. Mas a verdade é que a bênção não largou Jacó. De tal forma que Labão teve muita dificuldade quando Jacó, depois de 25 anos trabalhar com ele, Jacó teve saído. Porque Labão dizia: enquanto estiveste na minha casa, a bênção estava lá. Tu és um abençoado. Sabe o que é isso? Sabe, nós somos abençoados quando criança nos trouxeram ao batismo. Nós somos abençoados com a palavra de Deus. Quantas vezes recebemos o sacramento do altar? E agora o conselho é o mesmo. Aquele que foi dado a Abraão, aos patriarcas: sê tu uma bênção. E quando Deus abençoa, Ele não larga. E Ele não disse com isto que não vai haver dificuldade. Mas Ele diz: eu vou estar contigo. E esta é a porta pela qual Jesus quer que nós aprendamos a passar. Aquela que confia nas promessas de Deus. Aquela que confia e que faz a travessia. E que durante a travessia também percebe as dificuldades. Mas, junto com as dificuldades, a grande bênção que é ser salvo. Hoje, as pessoas não querem mais se submeter ao Evangelho. As pessoas querem ser livres e ter um Evangelho, cada um à sua maneira. E isto nos mostra que a porta parece que ficou muito mais estreita. Porque, sabe, não há um Evangelho à nossa maneira. Não há um Evangelho para cada um de nós. Não há um Deus que eu pense: mas eu tenho uma relação com Deus, é diferente. Eu e o meu Deus somos diferentes de você. Não existe isso. Deus não é minha propriedade. Deus é meu, é vosso, é de todos nós, é do mundo inteiro. E o texto bíblico diz: é o Deus que criou o mundo todo, que conhece tudo na sua perfeição. E, portanto, submeter-se ao Evangelho é aceitar o poderio desse Deus. Todos nós queremos bênçãos e queremos a eternidade. Todos queremos ser salvos. Mas, como é que o fazemos? Há quem queira ser o dono de Deus
e reduz Deus ao tamanho da sua imaginação. O curioso é o seguinte: vejam a figura. Eles querem saber quantos vão ser salvos. Se são poucos. Jesus diz: tratem que vocês sejam salvos. E muitos virão, diz o final do texto, virão do Oriente, do Ocidente, de todo lado do mundo, e vão confessar, muitos serão salvos. Mas tratem vocês de serem salvos. E fala da porta estreita. E a porta estreita estava diante deles. E eles não viram. Jesus teve muitas pessoas que o ouviram, mas nem todos o seguiram. A porta é ele mesmo. E por isso, é esta porta que é estreita, porque exige de nós a fé absoluta e confiante em Deus. No entanto, é a porta que conduz muitos à eternidade. Que Deus nos consinta que nós entremos por essa porta para entrar no seu reino. Amém.